a live mais mágica deste mundo. É o nosso segundo dia dos 8 dias de lives da Black CA. Então, sejam todas bem-vindas, muitos brilhos, sejam bem-vindos, né? Quem está aqui comigo agora é no ao vivo. Quem vai chegar depois e assistir a live? Hoje o nosso tema é rejeição, tá? Não é rejeição, é proteção. Quem nunca, né? Rejeição é um tema muito, às vezes, delicado da gente abordar, né? Mas quem nunca nessa vida foi rejeitada e quem nunca rejeitou também? Porque esse sentimento de rejeição, muitas vezes a gente até rejeitou alguém inconscientemente, sem perceber. Por que eu digo isso? Porque o sentimento de rejeição, normalmente, você pode se sentir rejeitada por algo que realmente não aconteceu, né? Tudo depende de uma crença limitante que você tem. Sejam bem-vindas, boa noite, eu me chamo Célia Alves. Seja bem-vinda, me digam de onde vocês estão falando. Gente, estou comendo um açaí. Antes da gente começar, me diz de onde você está falando. E a gente vai já começar aqui o nosso papo sobre rejeição. O que eu preciso falar é que a rejeição, ela é um fato da vida. Quando eu olhar para cá, eu fiz algumas anotações, tá? E aí eu vou lembrar. É um fato, acontece, aconteceu, vai acontecer com todos nós. Então, felizmente ou infelizmente, se a gente não quiser ser rejeitada, a gente não pode se relacionar, né? Porque como ser humano, quando você se lança no mundo desde o momento do seu nascimento, você pode... Seja bem-vinda. Tudo bem? Você pode ser rejeitada. Então, se a gente quiser evitar a rejeição, literalmente, a gente tem que evitar qualquer relacionamento. Nem sair de casa. E a rejeição também, gente, está muito ligada ao nosso grau de apego às pessoas e às coisas, né? Deixa eu ver aqui por onde a gente vai começar. Outra coisa importante é assim... Esse sentimento de rejeição, ele pode... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha... eu me sinto rejeitada porque eu fui rejeitada pelos meus pais. Eu me sinto rejeitada porque eu já fui muito rejeitada pelos homens, já fui muito rejeitada pelas amizades. Eu não sei se isso vai amenizar a sua dor, mas eu faço o mapa astral. E quando eu comecei a estudar o mapa astrológico, eu entendi que a gente já nasce com uma certa configuração de vida, né? A gente já tem uma dor e muitas dessas dores que a gente vem já é relacionada à rejeição, à autoafirmação, autoaprovação, a falta de merecimento. E tudo isso está interligado, né? Às vezes, por exemplo, eu já, na época da escola, quando a gente era criança, sempre tem uma criança que ela é mais afastada, porque ela não consegue se socializar, né? Tem algumas crianças que elas precisam de um pouco mais de confiança para poder, né? E aí aquelas que são mais abertas, que conseguem dialogar melhor, elas fazem uma amizade com mais facilidade. Então, às vezes, por exemplo, em um grupo, né? Pode ser que você se sinta rejeitada por aquele grupo ou nessa situação, ou no trabalho, porém já é um sentimento que está internalizado e às vezes você não consegue se abrir, né? Você tem aquele trauma e você não consegue
interagir com aquele grupo. Por quê? Porque durante toda a sua vida aconteceu essas rejeições, porque não é só uma, né? Quando você nasce com essa configuração e com essa dor de rejeição, é como se você atraísse situações para a sua vida onde você vai se sentir cada vez mais rejeitada, até que chega um ponto que você mesma vai falar, não, basta, agora isso não vai acontecer mais comigo. E aí você vai trocar a chave e vai trabalhar isso em você. A mesma coisa acontece nos relacionamentos. Uma rejeição vai acontecer até o momento de você falar, eu não aceito mais, né? E aí, quando você trazer isso para a consciência, enxergar e falar, não, eu preciso mudar, é um tipo de comportamento, eu preciso de ajuda, eu vou atrás, você vira a chave, você muda a sua vibração e aí você vai atrair outra pessoa diferente, né, que esteja em outra vibração. E aí você corta esse ciclo. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Nem perguntei. Me responde aqui quem está aqui na live. Me responde, gente, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente continuar. Oi, Gedália, obrigada. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, vamos lá. Aceita um açaí aí? Alguns estudos também trazem como resposta a isso algumas respostas neurológicas. Tudo jóia, que bom. Por exemplo, a rejeição social, né? Então, assim, quando você analisa o seu mapa astral, você vai entender totalmente esses sentimentos. Então, hoje eu posso dizer para você que os astros explicam algumas reações, alguns traumas, alguns sentimentos, né? Seja bem-vinda. E outra coisa importante de dizer é que quem já foi rejeitado, todas nós já fomos um dia, é um sentimento muito dolorido, não é? Conta aqui pra mim se é dolorida a rejeição. Seja de família, seja do relacionamento, né? Às vezes você começa a paquerar uma pessoa e aí do nada ela some, você se sente rejeitada. Quem já se sentiu assim? Ou às vezes você gosta muito de uma pessoa, faz tudo por ela, e aí essa pessoa te conquista, depois ela vem e fala que ela não quer nada sério. Que ela tá em um momento que só quer curtir a vida, ou que o problema não é você, né? O problema sou eu. Eu que não quero nada sério. Seja bem-vinda, amiga. Tudo bem? A gente está falando sobre rejeição. Obrigada pelos corações. Quem nunca, né? Foi rejeitado. Ou às vezes, por você não se encaixar em um certo grupo. Aí, aquele grupo vai te rejeitar. Não, ela não serve porque ela não está dentro dos padrões que a gente considera certo, né? Eu lembro que isso acontecia muito na escola, já aconteceu comigo muito, de coleguinhas assim se afastarem de mim e não dizer nada, entendeu? E hoje eu vejo que isso é normal, né? A gente precisa, é normal a gente passar por isso também. E aí, com o tempo, você vai vivendo e vai aprendendo, né? Então, aqui eu falo sobre a rejeição familiar, rejeição relacionamento, rejeição muitas vezes de você com você mesma, porque muitas vezes nós mesmas nos rejeitamos, né? E aí, quando você se rejeita, as outras pessoas também não vão te aprovar. E isso vai acontecer também. Seja bem-vinda. De onde você está falando, Liliane? Escreve para mim de onde vocês estão falando.
Outra coisa também, deixa eu ver aqui que eu anotei. Agora a gente vai conversar um pouquinho como a gente pode lidar com esse sentimento de rejeição, tá? O primeiro item que a gente precisa saber e fazer para lidar com a rejeição é praticar a aceitação. Eu anotei aqui um resuminho para a gente ler e dialogar, tá? Me responde aqui quem já foi rejeitada aí, que está aqui na live. Pode responder com sim ou não. Mas praticar a autoaceitação em vez de você, por exemplo, ficar se perguntando por que isso aconteceu comigo, né? Por que aquela pessoa fez isso comigo? Eu não mereço isso, né? Por que aconteceu ou como aconteceu, né? Em vez de a gente começar a falar assim, ou outra coisa também, isso não deveria ter acontecido. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo, eu não mereço isso. Então aqui, nesse caso, a gente precisa evitar essas falas quando você se sentir rejeitada e observar o que realmente aconteceu de fora, né? Olha como se você fosse a consultora, a terapeuta da situação. Tenta analisar se realmente aconteceu a rejeição ou se foi algum bloqueio seu, né? Algum trauma que foi, algum gatilho que foi ativado e você se sentiu rejeitada, mas na realidade não aconteceu, né? Então, cancelar esses tipos de pensamentos de autocobrança e estar disposta também, se realmente aconteceu a rejeição, a viver esse desconforto. Porque quando você vive o desconforto, é como se você fosse pegando imunidade contra ele. Quando a gente vive a gripe, né, a gente vai o quê? Atrás do quê? Né? De vitaminas para poder aumentar a nossa imunidade. Então, nesse caso aqui, quando você se permite viver sem se julgar e sem se colocar como vítima, você vai ficando imune a esse tipo de sentimento, tá? Então, assim, esteja disposta a sentar com esse desconforto que acontece, entrar em contato com as suas emoções, né? Olhar para o que está vindo à tona. Se você não conseguir sozinha, for muito dolorido, busca ajuda psicológica, né? Faz uma sessão terapêutica, pode ser psicologia, né? Psicóloga, terapeutas holísticos, PNL, psicanálise, tá? Isso vai ajudar você. Ou até mesmo aquela melhor amiga, não tem? Você passa por um momento, você conversa com ela e ela vai te voltar, te centrar, te acalmar, né? É muito importante também a gente manter um vínculo de amizade, ou ter pelo menos um amigo especial ou amiga especial que a gente consiga conversar e ter o conforto, beleza? Seja bem-vinda. Vocês estão gostando? Fala aqui pra mim. Faz sentido? Deixe o seu comentário também. Você já se sentiu assim? A Gedalia deixou aqui a mensagem dela, ó. Entender a rejeição é uma resposta emocional natural, profundamente enraizada em nossa psicologia, já que ao longo da evolução a acessibilidade social foi essencial para a sobrevivência humana. Exatamente, perfeito. Nos ajuda no processo de aceitação, é exatamente isso aí, Gedalia. A dor, quando a gente decide olhar ela vai ajudar nesse processo de aceitação. E aí depois lá na frente você olha para aquilo e pensa, nossa, né? Seja bem-vindo quem chegou agora. Obrigada, Gedalia, pela sua contribuição, tá? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Perfeito. Agora, a dica número 2 que eu preparei aqui é: processe os seus sentimentos e vincule-os diretamente aos seus valores. É muito importante também a gente saber os nossos valores, né? Eu vou terminar no açaí. Quem aí sabe os seus valores?
Quando você conhece os seus valores e sabe quem você é, você acaba ficando mais forte. Acabou, tá? Então, assim, reconheça esses sentimentos que você está sentindo e verifique quais são os valores que estão chocando ali agora com esse sentimento. Na realidade, assim, que estão chocando contra você, tá? E aí você vai trazer para sua consciência o que eu sou de verdade, ou o que eu penso, né? Quem eu sou, quais são os meus valores. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Se você for rejeitada por um parceiro, né? E você mesma precisa reconhecer como você valoriza essa conexão com ele. Você valoriza mais a sua conexão com ele ou você valoriza mais a conexão com você mesma? Então, se nesse momento você se sentir triste e decepcionada, você começa a reformular os seus pensamentos em relação a isso, tá? Em relação a essa rejeição. E o mesmo vai acontecer no caso, se for amizade, se for colegas de trabalho, tá bom? E sempre trazer à tona os seus valores, o que você acredita de verdade, analisando a situação, tá bom? Outra coisa também, em vez de você focar somente no que você não conseguiu, expandir também a sua mente para considerar o que você precisa e merece, né? Quando a gente quer agradar a outra pessoa, quando a gente quer agradar demais a outra pessoa, fica mais suscetível de vir esse sentimento de rejeição. Porque toda vez que você sentir que você não agrada a pessoa, esse sentimento vai vir. E muitas vezes também aquela pessoa que é muito controladora, ela fica mais suscetível ao sentimento de rejeição, porque ela não consegue. Se eu sou controladora, eu quero fazer tudo, eu quero ajudar todo mundo, então se eu não consigo fazer isso, eu me sinto rejeitada porque eu não consegui, tá? Aqui, outro ponto importante é que a gente tem a tendência de levar as coisas para o nosso lado pessoal. E aí, o que acontece? A gente se sente ferido depois que acontece esse sentimento de rejeição. Mas, por exemplo, em um local de trabalho, um não, muita gente leva um não como uma rejeição, né? Às vezes a pessoa só respondeu não porque ela não quer, e aí a outra pessoa vai levar isso como rejeição. Então, assim, não levar para o pessoal vai te ajudar também a entender. Não, isso é o que ela pensa, né? E está tudo bem, eu não levo isso para o meu pessoal, beleza? Então, essa é outra dica. Outro ponto importante é que você pense, dê o poder a si mesma para pensar sobre quais necessidades estão sendo atendidas, né? Quem entrou aqui, seja bem-vinda. E tenha na sua mente que você precisa seguir em frente, não ficar remoendo essa situação que aconteceu. Aconteceu, analisei, né? Trouxe aqui para o emocional, né? Olhei, medi o que é, o que não é, né? Quais são os valores. E aí você vai... como que eu posso explicar para você? Quando você olha a situação de fora, na terceira pessoa, é mais fácil de você lidar com ela e entender os dois lados. E isso também está incluso não levar para o pessoal, entendeu? Outra coisa também trazer uma certa flexibilidade, tá, em relação à situação. Agora o ponto 4. Trate-se com compaixão. Quando acontece uma situação dessa, onde pode ser que algum gatilho seja ativado, a tendência é a gente se rejeitar e se diminuir.
ou às vezes até se diminuir a ponto assim de se xingar mesmo, de se colocar no chão, né? Então assim, tenha compaixão com você, tenha compaixão com a situação, tenta entender com amor, né? Enquanto você reconhece a dor e lamenta a perda, dê a si mesma palavras gentis e empáticas. Então seja também a sua terapeuta e a sua amiga. Quando uma amiga está com esse sentimento, você vai lá e motiva ela, né? Então faça o mesmo por você. Tenha compaixão, se trate com amor, com respeito, né? E deixa eu ver o que mais. Se trate com palavras gentis. Uma prática bem legal também é você ir em frente ao espelho na posição da Mulher Maravilha, olhar para você lá no espelho e falar: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, eu me amo, me perdoa, eu me aceito, eu me liberto. E também pensar nessa situação ou pessoa e praticar o Ho'oponopono, tá bom? Perfeito. Tratar-se com compaixão. O quinto não permita que a rejeição defina você quando você se sentir assim, tá? Independente da situação que acontecer, não permita que a rejeição ou que essa situação defina quem você é. Tudo isso que aconteceu não é um indicativo do seu poder ou de quem você é. Seja lá se isso aconteceu na sua infância, se aconteceu na sua adolescência, se até hoje você sente que isso acontece. Essa situação não é você, tá? Ela não é indicativa a situação que aconteceu do seu poder e do seu valor. Jamais dê o seu poder na mão de outra pessoa. Eu acho que essa frase é o que veio a calhar mais fortemente aqui. Tenha em mente que você não é para todos e todos não são para você. Isso também é algo legal. Trabalhar também a autoestima, o autoconhecimento, e isso vai fazer você entender que você não é para todos e nem todos são para você. Quando a gente traz essas frases também como lema de vida, cada vez que isso acontece, você vai repetir essa frase. Eu não sou para todo mundo e nem todo mundo é para mim e está tudo bem. Isso vai ajudar e vai amenizar, tá? Aí no seu processo. Outra coisa importante de dizer é que assim como eu, como você, somos seletivos, a gente uma vez ou outra acaba julgando as outras pessoas. Isso também pode acontecer com você e está tudo bem, tá? Deixa eu ver o que mais eu anotei. E outra coisa importante, não deixe de ser você. Quando acontecer qualquer sentimento, qualquer situação que você acha que seja rejeição, não deixe de ser você, porque a tendência às vezes é você se bloquear, né? Muitas pessoas se bloqueiam e não conseguem, por exemplo, se comunicar, se abrir em uma roda de conversa, porque ela fica com certo receio, né? A opção número 6, seja curiosa sobre suas expectativas e apego. Observe essas expectativas e observe os seus apegos, tá? Reconheça os seus deveria ou precisa, tá? Verifica se isso está colocando você nessa posição de ser rejeitado ou de rejeitar. Se essa pessoa não fizer isso, para mim, eu vou ficar sem falar com ela, vou ficar sem falar com ela. Ou isso acontece com você, né? Às vezes você não consegue superar a expectativa do outro e aí aquela pessoa te rejeita, fica sem conversar com você, né? Muitas vezes aquela pessoa tá trazendo para você, projetando em você um gatilho que ela viveu, né? Pode ser que ela viveu isso na família, na infância, com algum familiar, onde ela não conseguia se expressar, ou quando esse familiar era, como que eu posso dizer,
as expectativas não eram superadas, ele rejeitava dessa forma, né? O tratamento do silêncio. Então, assim, a gente precisa ter isso também na nossa consciência, de traumas que a gente traz da nossa infância e a gente projeta em outras pessoas, né? Ah, eu brigava com meu irmão, ele me batia e eu ficava sem falar com ele. E aí, toda vez que tem um gatilho que vai lembrar aquela mesma situação, o que acontece? Você fica sem falar com a outra pessoa, né? Então, é muito importante, e isso também, o sentimento de rejeição ou rejeitar, também cabe aqui esse ficar sem falar, a lei do silêncio, dias e dias, né? Isso aqui também precisa ser olhado com carinho. Então, se você não consegue, procura ajuda, né? Deixa eu ver aqui. Outra coisa também, quando você espera algo de alguém, você precisa ter em mente, buscar, né, em você uma certa habilidade de você lidar com pessoas que não vão agir da forma que você espera. Que vem um pouquinho do controle aí, né? Não faz do meu jeito, então eu não tô nem aí. Não me ajudou, então eu não tô nem aí, né? Então, assim, isso também é importante. Vocês que estão aqui comigo na live, quem vai entrar depois que vai assistir ela gravada, aproveita e entra pro grupo VIP. A gente está na Black CA, hoje é o segundo dia da live da Black, né? E o nosso grupo VIP, ele tá aberto. Então, depois da live, acessa o link da bio e entra lá no grupo VIP para você receber em primeira mão todas as nossas ofertas. Lembrando que o grupo VIP ele vai ser finalizado ao final dessa sequência de lives da Black, tá? Outra coisa importante às vezes acontecem situações de rejeição, principalmente em grupos. Isso acontece muito em escola, em faculdade, família, trabalho, né? Perceba que todo meio que a gente vive vai acontecer de uma forma ou de outra, né? E o que eu falei lá no começo da live? De você começar a se bloquear, vai doer. Então, toda vez que você precisar se expor, você tem medo, porque você já foi muito rejeitado, digamos assim, né? Então, é preciso aqui, não importa o que aconteceu, você continuar a sua exposição, continuar se expondo, participando de grupos. Se a outra pessoa não gostou, o que fazer, né? Você não vai deixar de ser você por conta do que a outra pessoa vai pensar, ou porque a outra pessoa não gosta do seu jeito, né? Algumas pessoas, elas... Como que eu posso explicar? Eu acredito que isso acontece na maioria das pessoas, né? Sempre vai ter alguém que vai encrencar com ela. Porque não gostou de algum jeito, não sei, o jeito dela não me desce, julgou pela primeira impressão, e aí você acaba às vezes falando mal da outra pessoa, rejeitando, bloqueando uma aproximação, porque você olhou a primeira capa dela e não se permitiu ver o sol da pessoa, né? A primeira capa que a gente tem, aquela primeira impressão, é o que a pessoa vai mostrar na primeira conversa, e depois a gente vai conseguir ver o sol da pessoa, o brilho dela, quem ela é de verdade, como é a alma dela, né? Então, se permita ser e se permita conhecer outras pessoas. Não julgue a capa do livro sem antes ler ele, tá? Isso aqui que eu anotei é que existem benefícios óbvios para a saúde em estar socialmente conectado, tá? Outra coisa importante é que as pesquisas elas mostram que as conexões pessoais elas trazem mais longevidade. Olha aí que curiosidade legal, né? Uma conexão social pode levar a uma vida mais longa. Seja bem-vinda. Então, por isso é importante a gente manter essa convivência independente do que aconteceu e não deixar de ser você, tá? Deixa eu ver aqui mais. Outra coisa importante que eu anotei aqui, ó, pessoas que evitam relacionamentos e rejeição,
geralmente adquirem comportamentos desadaptativos, como, por exemplo, se isolar, agradar as pessoas ou não estabelecer limites e até mesmo não conseguir expressar as suas necessidades. Então, fique atenta a isso, tá? Se você se identificou com essa live e fala, não, realmente eu estou vivendo uma situação onde eu deixei, onde essas situações de rejeição me fizeram me perder de mim. Então, é só prestar atenção aqui e, por exemplo, prestar atenção no seguinte comportamento. Isolamento, se você é uma pessoa que se isola, que não gosta de sair de casa, se você é uma pessoa que quer agradar todo mundo, que quer fazer tudo por todo mundo, se você é uma pessoa que não consegue estabelecer limites, ou se você é uma pessoa que não consegue expressar as suas necessidades para outra pessoa, tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa importante, quando estiver acontecendo a situação, não evita, viva a situação, sabe? Seja proativa, olha para isso quando acontecer. E aí você vai se trabalhar para que isso não te limite mais, né? Todo mundo acha que já passou, por exemplo, em situações onde tem um grupo e aí do nada aquele grupo começa a conversar entre ele e não tem uma interação com a outra pessoa, né? Então é como se uma pessoa ficasse excluída e as outras duas ficassem conversando, né? Algumas pessoas ainda acontece isso aqui que eu vou falar para vocês, porque eu já vivi isso, tá? Elas excluem você e aí você vai lá e puxa o assunto. E aí a pessoa finge que você nem falou nada, né, fulano? Entendeu? Então isso também é um tipo de rejeição, tá? Às vezes a gente pode achar que não é, mas é. Então, assim, quando você exclui uma pessoa e ela tenta interagir na sua conversa e você ignora, é um tipo de rejeição. Então, assim, treine você, treine a sua mente, porque isso não são pessoas, é o que eu quero dizer. Isso vai acontecer independente do lugar que você esteja. E se ainda acontece, é porque você precisa aprender algo. Então, por exemplo, quando aconteceu comigo, eu dei risada lá dentro de mim. Eu falei, poxa, eu ainda preciso aprender algo em relação a isso, né? Até que chega um ponto que isso não vai te abalar. Você não vai mais estar nem aí para isso. E aí, o que acontece? Tanto faz, você vai viver a sua vida da mesma forma. Se a pessoa fez aquilo ou não, se foi proposital ou não, é ela, é o que diz respeito a ela está dizendo quem é ela, né? E não quem é você. Então, assim, é só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês para ficar mais entendido que pode ser a rejeição, tá? A rejeição outro tipo de rejeição também às vezes, uma rejeição familiar. Muitas vezes o pai não tem uma certa condição de cuidar, a mãe, né? Tem as dificuldades da vida e aí a criança ela é doada. Então, quando essa criança sabe, muitas vezes, não é todas e não são todas as crianças, existe esse sentimento de rejeição. Mas também existem crianças que depois vão se tornar adultas, que são criadas com pais e mães e têm o sentimento de rejeição. Existe também, por exemplo, em pessoas asiáticas, né, que são lindas, eu acho linda a fisionomia, eu acho lindo o olho puxado, e a pessoa não se aceita, não aceita o corpo, porque desde criança ela é chamada, ou ela é motivo de chacota, porque ela tem uma beleza diferente, uma beleza extremamente exuberante e linda, né? Vamos lá? Outro ponto é entender que a rejeição, ela faz parte da vida. Não tem como a gente se vitimizar. E se você se vitimizar, depois dessa live, não precisa acontecer novamente, tá? Não se rejeite.
Não se sinta vítima. Então, assim, o que precisa ser entendido aqui é que a rejeição faz parte da sua vida, da minha vida, e cada vez mais. E enquanto você não interromper o ciclo e falar, opa, chega, acabou esse ciclo aqui de rejeição, eu vou tomar uma providência em relação a isso, uma providência de mim comigo mesma, e aí você vai perceber que depois vai ficar mais fácil, tá? Então, aqui a anotação que eu fiz, ó. Se você entender que a rejeição faz parte da vida, você não vai mais evitar ela. Então, não evita esses sentimentos. Quando acontecer, deixa rolar. Viva isso. Se tá doendo no coração, chora. Chega em casa, chora, xinga, viva. Viva o momento, viva a emoção. Se permita chorar também, sabe? Porque depois você vai lá ficar no... E outra coisa também importante. O ser vítima é até bom por um determinado tempo. Mas assim, você vai primeiro ser vítima, chorar, e depois você mesma vai falar para você, parou, agora cansou, não, já foi, levanta a cabeça e vamos andar, né? Porque assim, a gente precisa muitas vezes externalizar essas emoções, e tem pessoas que precisam fazer isso com choro. Outras vão falar, vão lá e vão xingar, vão falar e soltou, né? E outras pessoas vão chorar, outras pessoas vão ficar quietas, vão sair, vão guardar isso e não vão nem olhar para isso. E aí, quando a gente começa a guardar esse sentimento, é onde começa a vir trauma, onde você vai começar a querer não sair mais da sua casa, né? Outra coisa que eu preciso dizer é sobre a rejeição de aparência física, que também acontece muito nas escolas. O cabelo de fuá, porque é cacheado, a baixinha, o tamborim de não sei o que lá, né? O certo bullying, digamos assim. Na minha época, tinha até umas brincadeiras com o sobrenome da gente, sabe? Deixa eu ver aqui mais. E é isso aí. Quando aconteceu o sentimento, veio o gatilho, não leva pro pessoal, pensa assim, é algo que eu preciso curar dentro de mim, independente da pessoa que seja, não é com ela, então eu vou olhar para esse sentimento. Sou eu que preciso olhar, não ela, tá? Outra coisa interessante, continue a se trabalhar pessoalmente, como pessoa, tá? Continue a fazer progressos para construir sua confiança e resiliência, tá? E isso é um estudo de você com você mesma. Assuma os riscos, prove a si mesma que você pode lidar efetivamente com a rejeição ou qualquer outro desafio que cruze o seu caminho. E assim, maravilhosa, quando você faz um combinado com você, você não tem ideia do poder, deixa eu tirar aqui, que a sua vida pode ter, sabe? Da transformação de vida que pode acontecer. Então é isso. Outro ponto, né? É tirar uma lição da experiência. Aconteceu um problema, me senti rejeitada. O que eu vou aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? Você pode repetir em voz alta. Depois que você chorou, descabelou, se vitimizou, falou, para, chega, agora eu vou andar. O que eu preciso aprender com isso? Faz a pergunta em voz alta para você, tá? E esteja aberta às respostas do universo também, que elas virão. Quando você pergunta, as respostas vêm, tá? Vamos ver aqui. Sempre existe algo a ser aprendido com as novas experiências da vida. Você pode entender melhor porque aconteceu essa situação, tá? Deixa eu ver o que mais. E todas essas lições, elas maravilhosas. Todas essas situações, elas podem contribuir para o seu crescimento pessoal. Sejam bem-vindas, vocês duas que estão aqui, tá? As duas maravilhosas. Adoro vocês. E isso tudo vai facilitar o seu crescimento pessoal e melhorar você como mulher, tenha certeza. Maria, você quer participar comigo? Peraí, vou aceitar. Vamos lá, gente.
Sejam bem-vindas, tá? Eu não consigo saber quem está aqui, mas até agora eu vi a Regia, a Maria e a Rosângela. Sejam bem-vindas. Outra coisa importante é que essa rejeição, a gente não pode evitar ela. Eu já tive momentos da minha vida que eu não queria sair. Não, Celinha, apertei sem querer. Beleza, Maria? Não tem problema, tá? Então, assim, não evita, encara isso. Decide, não, eu vou passar por isso porque eu vou crescer, né? Já aconteceu situações da minha vida em que eu falei, eu vou lá nesse lugar porque eu preciso crescer com isso, não porque eu quero. Eu vou ficar nesse lugar porque eu preciso aprender essa lição. E enquanto eu não aprender, eu não vou sair daqui. Então, assim, é se permitir também, né? Seja bem-vinda! Que bom ter vocês aqui. Nós estamos falando sobre rejeição. Maravilhosa. Se vocês já passaram por algum momento e quiserem deixar aqui o desabafo, pode escrever, tá? Quem chegou agora depois pode voltar na live. Tem vários pontos aqui que vão ajudar, tá bom? Então, a rejeição, esse sentimento não deve ser evitado, mas ele deve ser olhado por você, compreendido e aprendido. Algo tem que ser aprendido em relação a isso, tá? Outra coisa importante que eu anotei é que a dor ela pode abrir o caminho para maior resiliência e melhor conexão com seus valores, o que é fundamentalmente importante para você. A dor ensina. Então, aproveite o momento em que isso acontece, pois essas são as principais oportunidades de crescimento e aprendizado para facilitar o seu melhor como pessoa, tá bom? E o que vocês acham, vocês que estão aqui? E o que eu quero falar para vocês, meninas? Eu tô com a Black CA agora, do dia 22 ao dia 29/11, e a gente tem curso da CA Integrativa de PNL, que vai ajudar nos traumas. A gente tem resiliência e resultados, tem o de liderança e tem o de inteligência emocional. Trabalhar a inteligência emocional vai ajudar muito para evitar esse sentimento de rejeição na vida, tá? Então é só entrar no grupo VIP ou me chama, e lá no grupo VIP tem vários descontos, né? A Maria tá lá, e é só entrar lá, tá? Então essa daqui, o que eu quero dizer? O tema da live foi rejeição, não é rejeição, é proteção, né? Então, assim, essa rejeição que a gente passa, quando a gente decide olhar ela, seja bem-vinda. Quando a gente decide, obrigada pelos corações, tá? Compartilha a live para mim. Então, assim, quando a gente... Meninas, não saiam. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês antes de sair. Eu já tô terminando, tá? O que eu quero dizer com esse tema? Todo o sofrimento que você passou, todos os locais que você foi rejeitada, independente de onde for, desde criança até hoje, pensa assim, não foi rejeição, foi uma proteção que eu adquiri, né? Através desses sentimentos, hoje eu estou protegida, porque eu olhei, eu me curei, eu ressignifiquei e eu estou protegida. Agora eu vou ser eu mesma, independente de onde eu esteja. Se a pessoa quer me rejeitar, se ela quer fazer grupinho, falar, me deixar de fora da roda, perfeito, tá? É o que ela quer fazer, não tem problema. E eu não vou ser menor nem melhor, né? Eu vou ser eu mesma. Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se amar, tá? E vamos começar aqui, ó, é uma brincadeira, tá? Eu vou falar para vocês as habilidades de vocês e o que você precisa saber neste momento. Obrigada pelo coração. Manda aqui, eu quero, tá? Eu não vou falar o nome, eu só vou falar a mensagem e fica tranquilo, que é bem legal. Fala para mim aqui, eu quero. Quem vai começar? Quem? Vamos lá, gente. Maria maravilhosa.
A Maria conhece das nossas aulas, né, Maria? A Regi, eu quero, maravilhosa. Vamos lá, ó, Maria, eu vou começar com a Maria, depois eu vou para a Regi. Só mentaliza aí agora o seu momento e vamos ver o conselho para você da espiritualidade, tá? O conselho para Maria. Maria, veio a revolução. É das emoções, o plexo solar. Fazer bastante time, Maria. Você toma decisões precipitadas? É a perguntinha para você. Conecte a sua força e capacidade de revolucionar o que não está funcionando em sua vida para fazer as mudanças necessárias, mesmo em tempos difíceis. Entendeu, Maria? Então, analisa, conectar-se à sua força e à sua capacidade para revolucionar o que não está funcionando e fazer as mudanças. Siga seus princípios e desapegue-se do de relacionamentos ou acordos que possam diminuir o seu valor pessoal, tá? A luz da Maria. A sua luz, Maria, é você, onde você vai, você leva mudanças positivas. Olha que legal. Onde você passa, tá? Então, leva isso sempre com você. E também, você é uma revolucionadora e também princípios, é a sua luz, tá? Você precisa evitar implicância, insatisfação crônica e rejeição, tá bom? Então, toda vez que você sentir algo assim, você vai falar, opa, cancelado, e vai mudar a chave e olhar para a sua luz, tá? A sua frase é, eu lidero minha revolução cósmica. Gratidão, eu, Maria. E aí, aqui, por último, a sua mensagem. Decreto meu corpo saudável, tá bom? Então, essa aqui foi da Maria. Agora, da Regi, um conselho da espiritualidade para a Regi. Veio o portão da realização, Regi. É a mente. Você busca uma compreensão maior que traga conclusão e coerência às suas experiências. Procure organizar suas memórias. Desenvolva um mindset de crescimento para ampliar sua capacidade de realização. Olha que legal! É possível que sinta medo, às vezes, né, medo de futilidade, de viver uma vida sem sentido. Reconecte-se com a fé na vida e perceba os sinais que o universo lhe mostra em relação ao que precisa ser feito. Então, assim, o universo vai te trazer sinais do que precisa ser feito aí no que você precisa fazer, tá? A sua luz é fé na vida, você tem essa luz em você, então cultiva ela cada vez mais. Outra luz, espera por clareza e também realizações. Precisa evitar apressar os processos e se precipitar, vai com calma, tá? A sua frase é, eu me realizo quando me reconecto com a minha verdade. Olha que legal! E a sua frase é, honro as pessoas que investiram tempo e dinheiro para que eu esteja aqui agora, tá? Muito obrigada pela participação. Então, é só fazer o movimento. Viu que lindo? E quem que é a terceira pessoa que está aqui? Já falei da Regi, é a Gabi? Obrigada. É você, Gabi? Regi, aqui fala sobre mindset, sobre mudar, obrigada, sobre mudar o seu mindset. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, eu tenho um curso de mindset digital, tá? Tenho visto seus vídeos, as suas fotos, estou amando os seus conteúdos, tá? Se você quiser, a gente está na Black e esse curso vai sair por você por R$ 87, tá? É somente até o dia 29, então vale a pena. A terceira pessoa que está aqui na live, me fala quem é. É a Rosângela. Rosângela, você também quer a mensagem? O conselho para você? Eu que agradeço. Vou tirar para a Rosângela.
Rosângela, tá? Ela não falou nada, mas eu vou ser atrevida. Rosângela, o seu veio o portão da conexão. Como está a sua capacidade de criar conexão e intimidade? Conecte-se ao arquétipo Yang da energia masculina. Olha aqui, pedi para você se conectar à energia Yang, a masculina, de fazer, não é para você deixar de ser feminina, tá? Mas é aquela energia de ir lá, de colocar em prática, de fazer o que precisa ser feito. Ao impulso de prover, reproduzir e dar continuidade, ou seja, pelo que diz aqui, pode ser que você comece com muito fervor e no meio pode perder um pouquinho daquela energia. Então, assim, começa e pega essa energia essa energia masculina para você terminar o que você começa, tá? Essa energia tem o poder de construir relacionamentos profundos e laços de intimidade e confiança. A sua frase é: eu estou aqui para dissolver as barreiras e criar conexão e intimidade. Tem sentido? A Rô é a que dançava também no Zahara, não é? Eu não estou conhecendo a foto dela aqui. Acho que é ela sim. É você, Rô? Meninas, então é isso. Essa foi a live de hoje, com esse tema. Quero convidar vocês a dar um pulinho, conhecer a plataforma da CA Integrativa, tá? A gente tem cursos online. E nessa Black a gente está com a promoção, com promoções incríveis que vai caber no bolso de vocês. Então acessa lá, gostou de um curso, vem conversar comigo, tá? São cursos com certificados, tenho certeza que vocês vão amar e vale a pena investir no conhecimento, tá bom? A live de hoje vai terminar um pouquinho mais cedo, porque eu terminei o conteúdo. E também entrem no grupo VIP, tá? Lá no dia 30, obrigada pela mensagem, eu que agradeço por estarem aqui. E quem estiver assistindo a live depois também, entre no grupo VIP, tá? E no dia 29 e dia 30 eu vou lançar o treinamento que é o Acredite na Sua Própria Magia, que é um treinamento voltado para o autoconhecimento, poder pessoal, tá? E é isso aí. Obrigada a quem esteve aqui comigo, meninas maravilhosas, muitas bênçãos na vida de vocês. E lembre-se de entrar na plataforma e no grupo VIP para dar uma olhada, tá bom? Desejo sempre a vocês muitos sentimentos, palavras e bons pensamentos. Amanhã eu estarei aqui de novo às 9. Depois eu vou liberar o tema ali, que agora eu não lembro, mas é um tema bem legal também, tá bom? Um beijão e até mais!